São as duas opções que nós temos agora. Ah, tá falando que vai subir ou vai cair? Não, não, não. Eu estou te dando o ponto exato de decisão para você se posicionar. A média de 50, a região de 100 mil dólares, é onde o preço vai testar para decidir a direção e o destino final desse ciclo de alta. Então você consegue se preparar, se precaver para qualquer uma dessas duas possibilidades. É só essa informação que você precisa. Você não precisa de mais nada. Você precisa saber, tá, essa é a região que eu tenho que ficar de olho, tenho que monitorar para fazer e para me preparar para um possível cenário de explosão de preço ou derretimento vertical. A gente pode pegar historicamente a média que um evento como esse representa. E eu tenho exatamente isso para apresentar para vocês neste gráfico aqui. Este é o dia zero a partir do momento onde o RSI atinge menos de 30. A linha vermelha apresenta a média de retorno antes e depois desse evento nas últimas 5 vezes que aconteceu, tá? E a linha preta é o Bitcoin. Notem como dias antes desse evento, a gente está pegando aqui 90 dias antes do dia zero, né? Ou antes de acontecer o RSI abaixo de 30, notem como o Bitcoin, a linha preta, segue exatamente a média, pessoal. Ele vem caindo exatamente como na média dessas ocorrências de RSI baixo. E a partir do momento que cruza com 30, também acompanhou. Esse gráfico aqui é de alguns dias atrás, então vocês percebam que neste momento aqui da linha preta, ainda não tínhamos atingido 80 mil dólares de preço do Bitcoin, mas atingimos. Ou seja, o Bitcoin continuou caindo a partir daqui, como a linha vermelha dizia que ia acontecer. Você vê que ela não chega a bater 80 mil dólares, né? Comparativamente, mas ela afunda além do que era aqui. E a gente afundou também, até mais, batemos 80 mil dólares. Mas olha o que mostra a média pra gente a partir disso. É uma subida, pessoal, quase que vertical. Aqui do dia 18 para frente, né? 18 dias após o evento, o RSI tão baixo que a gente já alcançou, olha só o que acontece com o preço do Bitcoin na média. Ele sai dessa posição que comparativamente estaria aqui na faixa de 80 mil dólares e bateria lá em 170 e poucos mil dólares. Vocês estão entendendo? Que na média das últimas 5 vezes que isso aconteceu, o preço dobrou dentro de, olha aqui, 90 dias. Dentro de 3 meses, na média, o preço do Bitcoin dobra a partir do evento de RSI tão baixo. Mas eu não quero que você saia vendendo sua casa para comprar Bitcoin nesse momento, porque não temos segurança de que voltamos ao ciclo de alta. Não temos a segurança. Como eu falei para vocês há muito tempo, o preço tende a voltar para testar a média de 50 que foi perdida como resistência. E é exatamente o caminho que fazemos agora. Estão vendo aqui as últimas 3 quedas acima de 30%, tudo dentro do padrão. Vamos tirar aqui para não atrapalhar no gráfico, para deixar mais limpo, né? E vocês estão vendo aqui a linha branca, que era a média de 100, que foi exatamente onde a queda parou, né? Ela veio testar a média de 100 e agora voltamos a subir. Teoricamente, pegando aqui os últimos ciclos, a tendência é esta barra verde pouco a pouco subir, vai ter altos e baixos, mas em direção à linha verde, que é a média de 50, que está posicionada, pessoal, em 102,300. Então, é isso. Voltar para a região de 100 mil dólares para testar essa linha verde como resistência. Mas isso não necessariamente é algo positivo. Não necessariamente é tipo assim, vamos romper e vamos disparar. Não. Vamos pegar os ciclos anteriores, quando entramos em bear market, tá aqui o dedinho amarelo mostrando para vocês, no ciclo de 2020, aqui estamos em 2021, alta histórica de 69 mil dólares, o preço perde a média de 50, como perdemos recentemente, né? E afunda até onde? Exatamente, pessoal. Região da linha branca, da média de 100. A partir daqui volta a subir, como estamos subindo hoje, e vem testar a linha verde, a média de 50, que tinha sido perdida aqui, agora como resistência. Não consegue romper. Até parece que vai romper, tá vendo? Falso rompimento. Não rompe. E volta a cair. E aí, nem a linha branca segura. Nem a média de 100 segura, porque aí cai vertical. Vertical até a linha vermelha, que é a média de 200. Esse aqui é o grande risco, pessoal. Esse reteste aqui é o grande risco. Que você não vai dar mole de novo. De ficar lá ganancioso esperando bater 150, 200, 250. Você tem que saber a hora de se posicionar de forma mais segura, mais protegido dessa vez. Ah, Guilherme, mas foi só dessa vez. Não, pessoal, é o tradicional. Esse movimento aqui é o tradicional. Se voltarmos para o ciclo anterior, deixa eu botar aqui, ó. Estamos agora no ciclo de 2016. Aqui foi a alta histórica de 2017, dezembro de 17 em 20 mil dólares. Testamos a linha verde, a média de 50, perde a linha verde, como perdemos recentemente, afunda,
não chega tão perto da média de 100 dessa vez e já volta para testar a linha verde, tá? Olha aqui o dedinho. A linha verde, a média de 50, como resistência. Não consegue romper de novo e afunda. E como eu falei, dessa vez a linha branca nem faz suporte. Ela nem finge que vai segurar. Derrete direto até a linha vermelha, média de 200, fundo do poço do ciclo. Então vocês entenderam o que acontece, né, pessoal? Vocês entenderam que não dá para dar mole dessa vez. Se a nossa linha verde está aqui ao redor de 100 mil dólares, qual que é a estratégia nessa subida? Quando o preço se aproximar aqui, para testar a linha verde como resistência, a média de 50, o que você vai fazer? Você vai posicionar o seu stop com uma certa distância, porque o preço é volátil, né? Mas você bota uma certa distância e coloca um stop para fazer uma venda caso o preço recue. Então, se o preço não romper de primeira, ele bater e começar a voltar, você sai fora. E aí tu pode sair fora com 100%, com 50%, com 30%. Eu não saio fora com 100%, né? Mas vamos dizer que você pode fazer uma saída de pelo menos 30%. Pelo menos um terço do que você tem de Bitcoin. Porque se ele realmente imitar os outros ciclos e voltar a cair direto, e aí cair direto até 55 mil dólares aqui embaixo, na linha vermelha, pô, você sai em 100 e recompra em 55, você dobrou a sua quantidade de Bitcoins nessa parte que você vendeu. Aí a queda, ela não fica tão ruim assim. Ela te permite aumentar a sua quantidade de Bitcoin e no próximo ciclo de alta ficar rico. Mas por que não vender 100%? Porque você não sabe se a resistência vai segurar. E se o Bitcoin romper a resistência? Se ele rompe essa linha verde aqui em cima, ele vai para a Lua. Ele vai voltar para a região de alta histórica de novo. Vai lá para 126 e provavelmente passar. Porque na hora que ele volta agora, ele não para na mesma região. Muito dificilmente vai parar novamente na mesma resistência, né? Isso seria uma demonstração de uma força nunca antes vista. Porque sempre parou no reteste da linha verde. Seria uma força inacreditável. Um sinal para o mercado de o Bitcoin estar com uma força jamais vista na história. E aí ele vai tender a subir e aí sim buscar os 150k. E aí você fica chorando lá embaixo que vendeu tudo em 100. Por isso que você tem que saber dosar medo e ganância, né? Vender tudo no 100 indica medo. Não vender nada no 100 indica ganância. Faz uma coisa um pouco mais equilibrada dessa vez. O que estamos falando basicamente são essas duas possibilidades, né? As barras em azul e branco aqui é o que está acontecendo hoje, e aqui nós temos a possibilidade da cor amarela, ou seja, o preço ele voltar a subir, romper a média de 50 e disparar para uma nova alta histórica, ou a opção vermelha, que é voltar a subir, testar a região de 100, 102 mil dólares como resistência, a média de 50, não superar e afundar de vez. Praticamente na vertical, até essa zona aqui entre 60 e 55 mil dólares, tá? São as duas opções que nós temos agora. Ah, tá falando que vai subir ou vai cair? Não, não, não. Eu tô te dando o ponto exato de decisão para você se posicionar. A média de 50, a região de 100 mil dólares, é onde o preço vai testar para decidir a direção e o destino final desse ciclo de alta. Então você consegue se preparar, se precaver para qualquer uma dessas duas possibilidades. É só essa informação que você precisa. Você não precisa de mais nada. Você precisa saber, tá, essa é a região que eu tenho que ficar de olho, tenho que monitorar para fazer uma saída parcial e para me preparar para um possível cenário de explosão de preço ou derretimento vertical. E esse suporte dos 80 mil dólares, ele é muito interessante, porque apesar dele ser muito abaixo do preço médio dos compradores de curto prazo, dos short-term holders, ela é uma região exata de compra dos ETFs, que foram os responsáveis pelo crescimento de preço nesse ciclo. Então, a gente está trocando aqueles gráficos que analisam mais o preço médio de investidores de curto prazo, de longo prazo, e olhando para esse indicador aqui, que traz a média de compra dos ETFs. Olha como o preço parou de cair exatamente ao encontrar essa média, essa linha vermelha aqui, posicionada em 82,5 mil dólares, né? Então os ETFs ganharam muito dinheiro, o preço subiu aqui, grande lucro, e aí começaram a vender. Vende, 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 vende. Onde para a queda? Quando eles vão começar a ter prejuízo. Lembrando que ETFs, fundos de investimento, eles estão investidos para longo prazo. Então eles podem realizar lucro enquanto existe lucro, mas vai realizar prejuízo por quê? Não faz muito sentido. E o preço para exatamente no momento onde ia virar de lucro para prejuízo.
reforçando, portanto, esse suporte na região de 80 mil dólares, como também segurou em outros momentos. Notem, nesta última queda aqui, para praticamente onde ia ficar no 0 a 0 também no preço ali dos ETFs. E na queda anterior, também nesse ciclo, olha onde para a queda. Muito próximo aqui dessa linha vermelha, né? Na região de 0 a 0 também para os ETFs. Então essa região, ao longo desse ciclo, vem servindo como suporte. Os ETFs não querem vender no prejuízo. Então bora aproveitar esse momento, mas não achem que vai subir direto. Porque subiu muito forte agora, qual é a tendência? Ter alguma correção, o preço voltar lá para, sei lá, 88, 87, depois volta a subir. Então vai e volta, mas numa tendência agora de curto prazo de subir em direção àquele reteste na região de 100 mil dólares. Se você está cansado de vender no fundo do poço e ter que recomprar acima, aproveite porque essa é a última semana da Black Friday. R$700 de desconto no plano vitalício, R$400 de desconto no nosso plano anual para acessar a Nação Criptomaníacos, ter todo esse tipo de conteúdo aqui todos os dias na palma da sua mão, com suporte de toda a minha equipe, tá? Acaba nessa semana, pessoal, Black Friday. Então aproveita, o link tá na descrição, corre lá, porque depois não tem mais volta. Já pediu o like? Não, né? Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado.